certo dia, à beira-mar, aquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Teu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas ruas, aquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. O jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, a todas as irmãs, né? Uma boa noite, uma boa semana a todos, apesar que muitos gostam, né? Que nem a Cookie gosta, hoje um dia cheio de chuvisco, né? Um dia, para alguns pode ser um dia ruim, um dia mau, mas para outros que gostam de estar mais juntinho com a família, né? Os pais, mais ali, né? Nas suas casas, é um dia apropriado, um dia muito abençoado, né? Hoje, com certeza, nós vamos dar umas risadas aqui pelos nossos erros, né, as nossas falhas, porque os irmãos que já estão nos acompanhando sabem que o pastor Rafael está numa reunião, né, aqui na cidade, com outros pastores da cidade, e aí ficou para que nós viéssemos tocar o programa, né? Graças a Deus que nós estamos aqui junto com nós, a irmã Cook, né? Era para ela estar no meu lugar, mas ela falou que ela tem que virar a câmera, né? O irmão Django aí quase nem colocou, emparedou ele muito mais, daqui a pouquinho ele é capaz de descer a escadaria correndo, por causa da pressão que a gente vai fazer para ele. Mas tá aqui o Otávio Tavim, que conhece, eu tô aqui num lugar que eu não sei nem onde mexer.
sabe? Aqui, para começar o programa, começou errado, porque eu já cliquei errado aqui. Mas irmãos vão dando os pitacos dos irmãos aí, vão dando glória a Deus, vão dando os aleluia. Temos aqui uma palavra para repartir com os irmãos, temos aqui nossos brindes como de costumes, mas temos a certeza que daremos o nosso máximo nessa noite, nesse lugar. Glória a Deus, também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Como o irmão Júlio disse, essa segunda-feira chuvosa, que eu gosto muito de dia cinzento. Então quero convidar os irmãos para ficar conosco, para curtir, compartilhar a nossa live, participar, dando o seu comentário aqui, pede para colocar o nome para o sorteio dos brindes. Escute a palavra de Deus juntamente conosco, pode dar a sua opinião, as suas perguntas, na medida do possível a gente vai interagir com os irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Emoções à Luz da Bíblia. Glórias a Deus. Cumprimento então todos os irmãos com a paz do Senhor, nessa segunda-feira típica de inverno, né? Típica da nossa... do agosto, do nosso clima, né? Do nosso agosto, o agosto chuvoso, igual. Agosto chuvoso, agosto frio. Então que os irmãos possam acompanhar o nosso programa do dia de hoje, que Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos e juntos nós vamos louvando e engrandecendo o nome de Deus. Mas então tá, nós vamos de louvor, né? Já aproveitando, né, para que essa parte do Dia dos Pais não venha ficar nessas poucas palavras. Próximo hino, eu, na Igreja Shofar, ofereço a todos os pais, né, da nossa região, da nossa cidade, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Brasil. Que Deus abençoe. Então vamos oferecer esse hino também para os doadores de brinde da noite, tá? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a
sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus, glória a Deus. Eu cuido de ti. Se esse hino fosse registrado na Bíblia Sagrada, né, nós entendemos que a Bíblia quase toda ela tem um tema, ela tem uma fala. Eu cuido de ti, sabe? De quem? De todos. Aonde? Qualquer lugar. Quando? Sempre. Eu cuido de ti. Os irmãos louvando a Deus, que muitas vezes nós, como homem, né, nós temos que nos revezar, quem sabe, para ajudar alguém, apoiar alguém, a cuidar de alguém. E às vezes no dia a dia, nossos compromissos, eles nos impedem, né? Quem sabe pessoas que gostam de ajudar outros, os compromissos do dia a dia a nós impedem de poder, quem sabe, estender a mão, né? Mas ele não, sabe? Não importa o lugar do mundo, não importa a situação, não importa a hora, não importa o problema, não importa quem, sabe? Se há uma missão no mundo, né, não seria uma missão, mas ele cuida de ti. E nós homens, por muitas vezes, né, quem sabe para alguns por um lapso de memória, né, mas para um outro por esquecimento, necessitados, queixosos, precisando, estamos contando com o vizinho, com o parente, com o patrão, com o prefeito, e ele é que quer cuidar de nós. Deus, ele quer cuidar de nós. Não importa as circunstâncias, né? Exatamente, só que nós somos falhos nessa parte. Nós nos esquecemos de ser primeiro Deus, né? Também nessa parte, sabe? Que ele quer cuidar de nós. E nós procuramos nossos zelos, nossos cuidados com terceiros. Ele quer ser o primeiro, né, irmão Django? Ele nos faz um convite, na verdade, né? Ele não nos obriga a nada, né? A gente pode ver pelos personagens bíblicos, né? Aonde ele convidou todos, né? Ele convida, ele não obriga ninguém, né? Mas a gente entende que seguindo a ele, né? Não vai ter, como o irmão falou, circunstância, não vai ter lugar, não vai ter situação onde Deus não vai estar conosco, né? Se ele tiver em primeiro lugar na nossa vida, não tem... Vai ter dificuldade? Vai, mas a vitória é garantida. Nós vamos passar por aflições. Ele mesmo disse, né? Que nós íamos passar por aflições. Né? Esforço, né, a tocar nesse tópico de convidar pessoas a vir para a igreja, sabe? Porque, por exemplo, quem já veio, quem aceitou o convite, já teve essa experiência e entende que ele cuida. Porque lá fora não tem esse entendimento que Deus cuida, que Deus zela. Mas Deus zela. Mas nós vindo na casa dele, nós participando do culto, nós começamos a entender assim que a nossa vida começa a mudar, nosso jeito começa a mudar, começa a haver uma transformação na vida da pessoa, porque nós demos, conforme o irmão falou, demos lugar, atenção, deixamos ele cuidar de nós. E aí há uma transformação, né? Se todos viessem ter esse cuidado, né? Se aceitasse de estar mais perto dele, também
veriam o poder da transformação, né, do cuidar de Deus. Vamos deixar uma interrogação aqui sobre o tema de hoje. Até mesmo quando está em desobediência, Deus cuida, né? Exatamente. Então os irmãos hoje fiquem ligadinhos que o tema é bem legal Nós mesmo. vamos entrar ali. Tem um salmo que eu gosto bastante, que é o 37, no verso 5, que ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, sim, e tudo ele fará. Então, muitas vezes a gente acaba entregando, a gente entrega por certos momentos da nossa vida, né? Porém, às vezes na luta, na dificuldade, a gente quer tomar a nossa vida de volta. Então, a partir do momento que a gente entregar a nossa vida a Cristo, né? Entregar a nossa vida a Deus, a gente tem que confiar, né? Que tudo Ele vai fazer por nós, né? Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que a gente precisa, então tudo Ele vai fazer. Irmão Júlio, vamos ler a palavra e depois vamos ouvir um louvor, ou vamos ouvir um louvor e vamos ler a palavra? O que tu manda aí? O pastor trouxe um ensinamento quinta-feira, que estava o rei Artaxerxes ali com Neemias, sim, e quando ele, para dar o veredito, estava esposo sentado do lado. Ele olhou para o lado para ver o que queria dizer. Faz isso. Ele falou, então tá. Então é tu que manda hoje, Lu. Pode ler a palavra aí. Não mando nada. Pode ler a palavra aí. Então tá, irmãos. Eu vou ler a palavra de Deus dessa noite. Depois os meninos vão louvar. E na volta, a gente volta para meditar junto com os irmãos sobre a palavra de Deus. Que tá lá no livro de Jonas. Profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o 2, tá bom, irmãos? Continuando na meditação dos 2 últimos programas, que é sobre esforço, sobre levantar-se, tá bom? E a palavra de Deus diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém? Amém. Então vamos de louvor então com o Otávio Tavinho. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. E aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Ele é fiel e verdadeiro. Se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o roleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus.
Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro. Vai passar, não precisa demorar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi base, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir. E o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. De Deus. Graças a Deus, você é especial. Eu cheguei aqui a notar aqui o especial nessa noite, nesse lugar, para mim não poder. Tomara que eu não errei ali os botões ali. Eu mexi com isso aqui, ó. Então tá bom, então. Porque se eu errar os botões aqui, daí é tudo errado. Não né? dá, não. Você é especial. Quem sabe essa palavra especial, a qual nós comentamos antes que Deus quer cuidar de ti, né? Que Deus quer cuidar, que Deus tem amor, que Deus tem zelo. E a nossa palavra já é a terceira semana que ela fala sobre se esforçar, né? Se esforçar, por exemplo, eu fui trabalhar semana passada, chegaram a gritar de longe, pai, o que é esse brilho aí? Eu todo suado, né? Eu estava me esforçando, e eu me esforçando a uma reação no meu esforço. Algo acontece quando eu me esforço. Quando eu não me esforço, não, aquele algo vai ficar parado ali até que o dia que eu me esforçar a fazer aquilo vai ser feito, né? Sobre nós estarmos animados para isso. E hoje, né, quem sabe para até encerrar esse tema nosso sobre esforço, que nós vamos falar sobre se levantar, né? Se levantar, aqui até como eu marquei aqui sobre o especial, né, uma história linda de Jonas, onde que nos primeiros louvores que falou conosco que Deus cuida de nós, onde que tem uma cidade, e a cidade é muito grande, a cidade daria 4 vezes Encantado para a população, né? Uma cidade de 120 mil almas que moram ali, e como Deus tem amor e Deus tem zelo e quer salvar, e Ele quer cuidar, Ele entende assim que aquele povo está perdido, que esse povo precisa que alguém vá lá ministrar a palavra para eles, né? E aí muitas vezes a gente lê na Bíblia assim, a quem enviarei? Sabe? Né? Quem vai falar a palavra de Deus, né? E aprove a Deus de escolher, né? De chamar a Jonas, né? E quando Deus fala com Jonas, ele dá uma ordem, né? Não assim, ó, vai a Nínive e prega a palavra, assim, vai a Nínive e clama. E clama, quer dizer, em alta voz, seja eloquente, seja animado, seja esforço, clama, não só ministra, não só prega, não só convida, clama para aquele povo, porque se o povo não se converter, né, que o povo todo seria perdido, sabe? Então, no caso, o ser especial, né, uma cidade especial, um povo especial, né, para Deus, Jonas era especial,
né? Jonas era especial porque foi o homem escolhido por Deus. Foi o homem que veio a palavra de Deus para dar essa ordenança, para que ele viesse. Já pensou sim, se viesse agora Deus falasse comigo para mim aqui em Putinga, quem sabe Putinga tem 15, 20 mil pessoas, vai lá, irmão Júlio, e clama lá, porque eu quero salvar aquele povo. Nós iríamos, né? Agora uma cidade de 120 mil pessoas, né? Quem sabe se fosse uma outra cidade, né? Aos estudantes da Bíblia, né? Sabe disso, se fosse uma outra cidade, era capaz de ir, né? Quando se levanta Jonas, para onde? Né? Não, tu vai para Nova Bressa, vai para Rui do Meio, vai para Roca e vai para o litoral. Não, para o litoral eu não vou, porque lá fizeram guerra contra a minha família. Lá falaram lá muita coisa lá e são meus inimigos. Para mim que se dane. Essa cidade de Nínive, segundo a teologia, havia ali um contratempo, havia ali uma história antes dessa história estar começando, que Jonas não gostava daquele povo. Jonas não se agradava daquela cidade porque, quem sabe, os seus parentes, né, seus amigos andaram em guerra, quem sabe, no passado ali havia inimizade. Mas a palavra veio para ele. A palavra veio para ele se levantar e ir pregar naquele lugar, para ele ir ministrar naquele lugar. Né? É uma dádiva muito grande, é uma bênção de Deus para a nossa vida, né? Então a Bíblia diz assim que Jonas se levantou, mas ele não foi de encontro a Nínive, ele foi de encontro ao contrário, né? Então muitas vezes quando a gente vem de encontro a nós hoje, nós comentando antes, né, que Jonas humanamente rejeitou primeiramente o mandato de Deus, o chamado de Deus, e também rejeitou um povo inteiro. Ele rejeitou aquela cidade. Ele não queria que fossem salvos. E qual é que são meus inimigos hoje? Qual é que são as pessoas minhas queridas, queridinhas, e aqueles que eu atravesso a estrada e não passo por eles? Será que eu, como homem, eu tenho condições de escolher quem vai ser salvo? Que Deus queria salvar aquele povo. Deus queria que aquele povo tivesse uma oportunidade, que uma palavra viesse de encontro a eles para a salvação. Mas Jonas não. Jonas não. Ó, se é para ir lá na igreja tal, eu vou. Mas lá no outro lá eu não vou. Se é para entrar nessa casa aqui, dar um folheto, eu vou. Mas lá eu não entro. Porque se quebra tudo, né, cara? Tomara que morre. Tomara que vai para o inferno. Porque há essa mentalidade, esse pensamento em nós hoje. E eu já vou entregar a palavra para os irmãos para poder entender que no hoje há Deus falando para que muitos Jonas, Django, né, Gustavo e Julião e Cook se levantam para ir a Nínive. E nós estamos passando do lado de Nínive. Aí é que está uma questão, meus irmãos. A Janete Gonçalves, assim, estou muito feliz pela vida do Django e em ver ele no programa. Glória a Deus. Nós também. A tia Jane, né? A tia um abraço Jane, para a tia Jane. Vou falar da Jane, me falaram hoje dela. Ela foi tua cuidadora, né? Isso, perfeito. E hoje a minha mãe falou que te levava lá em casa. E eu ainda tô com uma dívida com ela, né? Que quando eu era pequena, quando eu era pequena, eu via ela lavando roupa na mão, né? Fugindo um pouquinho da palavra. E eu sempre dizia para ela que quando eu crescesse, eu ia comprar uma máquina de lavar para ela. E a nossa irmã Juleide Schultz, boa noite, na paz do Senhor. Estou assistindo e quero participar do sorteio. Amém. Voltando um pouco no contexto aqui da história que a gente leu de Jonas, para a gente entender onde é que o irmão Júlio quis colocar. Jonas, ele foi um profeta que ficou conhecido pela relutância em obedecer a Deus, né? O que a gente conhece, né? E a história dele, principalmente, a gente conta bastante para as crianças, é que ele foi engolido por um peixe muito grande, né? Enfim, e é uma história conhecida, todos os irmãos sabem, né? Segundo a história, Deus enviou Jonas à cidade de Nínive para fazer um anúncio. Era uma mensagem de advertência contra aquele povo, devido a todos os problemas que tinham, a maldade e o pecado da cidade, né? Era uma cidade que estava perdida mesmo. Deus queria que eles se arrependessem, né? Senão toda a cidade seria castigada e destruída. Toda ela. A Síria era um império inimigo de Israel.
e ela ameaçava Israel, e o seu povo era muito violento, cruel. Seria o Irã hoje, né? Isso aí, seria o Irã hoje. Né? Ele era cruel e não adorava a Deus. Jonas, ele não quis ir para Nínive. Na verdade, ele queria que aquela cidade fosse destruída mesmo, que ela fosse castigada. Por isso ele embarcou, que nem o Júlio disse, ele foi ao contrário. Era para ele ir a leste, ele foi a oeste. Ele decidiu por conta própria ir para Tarsis. Nínive foi uma cidade antiga, né? Situada, que nem tu falou, ali na cidade do Iraque. A cidade, eu até anotei aqui, Mosul no Iraque, hoje atualmente é essa cidade, e foi uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo, né? Então, só que ela estava perdida em tudo que é tipo de problema. Eles não tinham amor pelos mais desamparados, a crueldade nas guerras era extrema, o que eles faziam com os prisioneiros de guerra era assim terrível, idolatria, prostituição, tudo que a desagradava aos olhos de Deus tinha naquela cidade. E Jonas, eu entendo que ele foi criado odiando os assírios e tendo medo deles também, né? Porque com toda a crueldade que eles mostravam, era normal ter medo, né? O ódio dele era tão grande que ele entendeu que eles não mereciam ser salvos. Mas aí Deus veio por 2 vezes e falou para ele: levanta-te e vai. Isso. Na verdade, o que Jonas ele mais temia, na verdade, era que Deus pudesse ter misericórdia, né, do povo de Nínive. Exatamente. Que Deus, na verdade, enviou ele com um propósito, né, para falar do amor de Deus. E ele temia que o povo se convertesse. Na verdade, ele tinha algo... Conhecendo Deus, isso. Né? Ele tinha algo dentro dele contra Nínive. Porque ele sabia que se ele falasse de Deus, muitas almas poderiam ser ganhas. Então, esse era o temor dele. Porque depois aqui na minha Bíblia vai dizer assim, que a malícia, quando Deus diz para ele assim, ó, porque a sua malícia subiu até mim, dispõe-te, vai a Nínive, porque a sua malícia, e malícia traduzido no hebraico significa perturbação, miséria, dificuldade. Então, tudo isso Deus estava vendo, né? Deus estava vendo o que estava acontecendo em Nínive. Além de toda essa crueldade, além de toda essa maldade, eles estavam sofrendo ali. Eles eram um povo perturbado, um povo que vivia na miséria, tinha dificuldade, um povo mau. Então, e Jonas, por ter essa indiferença com esse povo, às vezes até nós mesmos, né? O irmão Júlio falou agora, a gente escolhe para quem vai querer pregar o evangelho. Eu não vou com a cara da cuca, eu não vou falar de Deus para ela. Eu gosto mais do Júlio, vou falar pro Júlio, então. Eu não gosto do meu vizinho, né? Muitos querem às vezes ser missionários, né? Eu quero ir para a África, eu quero ir lá pro Acre, eu quero ir nas ilhas, lá no meio do mato, e às vezes não fala de Jesus para o seu vizinho, porque tem algo dentro, né, no seu interior contra o seu vizinho, aonde que, ou até mesmo dentro da própria família, né, o que é pior ainda. Não vamos nem falar de vizinho e de cidade, vamos falar da nossa família. Tu quer ver, irmão Django? Eu vou pegar aqui uma parte dos dois aqui, sabe, para nós poder entender aonde que está Nínive hoje. A irmã Cuca aqui falando dos problemas que havia lá. Sabe? Havia muita coisa lá, havia destruição, havia de tudo. Os irmãos ali deu mais um tópico, né? Porque, mas não saiu lá de dentro alguém chamado para ministrar a palavra de Deus. Jonas não estava lá em Nínive, não havia ninguém, um profeta, não havia ninguém lá dentro para chamar lá dentro para levantar um clamor. Teve que vir de fora. Deus enviou. Teve que vir de fora. Então, onde é que nós queremos chegar hoje sobre quantos lares hoje são Nínive? Quantas famílias hoje são Nínive, que não tem ninguém ali dentro que é crente, que é cristão? Quantos hoje que são Nínive, que tem de tudo lá dentro? Tem de tudo, ambos degraus, mas tendo de tudo lá dentro, faltando Deus, faltando alguém que vai lá, faltando alguém que não passa de largo dessa casa, dessa família. Então o Nínive hoje está por aí. O Nínive hoje está por aí.
Então não é lá de dentro que vai dar um milagre, que alguém vai se converter. Como alguém vai se converter dentro dessa casa, dessa família, se não em um Jonas lá? Se não tiver Clamar, um Jonas que né? vai. Clamar, entregar a palavra, entregar o convite, sabe? Mesmo muitas vezes, conforme aqui a história, falando assim que havia, quem sabe, uma rejeição, né, de Jonas para com essa cidade, para esse povo, porque era demais o que eles faziam. Ele odiava. Exatamente. Só que, por exemplo, nós também odiamos. Apesar de que na leitura aqui, Jonas ele não relata quais eram os pecados, por que ele não queria ir. Ele não diz todo o texto, toda a história de Jonas, ele não diz. Exato, mas o profeta Naum diz quais que as pessoas, o povo de lá, ele tramava contra Deus. Exato. Ele era um povo cruel. O profeta Naum explica por quê. Mas o Jonas mesmo, ele não dá muita satisfação. Ele só quer que o povo se lasque. Por isso que o povo pereça, né? Isso aí. Que Deus é Deus, né? Sabe? A gente vai entender Deus. Essa história nos traz, no caso, um relato para nós podermos entender um pouco de Deus. Porque Jonas é profeta. Jonas é usado por Deus. Jonas foi escolhido por Deus para ir nessa cidade. Agora, então Deus quer dar oportunidade de salvação. Deus quer que o povo venha a se arrepender daquilo tudo e mudar de vida. Deus quer isso. Agora o homem não. Pastores não querem. Missionários não querem. Irmãos da live não querem. Mas nós estamos zerados. Nós estamos zerados. Então, naquela casa lá, nós estamos aqui também. Aquela pessoa, misericórdia, meu Deus, né? Não, para aí, é Nínive. É Nínive. Falta alguém lá fazer o quê? Ah, eu já fiz o convite, mas aqui Deus deu a ordem para Jonas ir lá clamar. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor da tua vida, da tua casa, do teu dia a dia. Vem para Jesus, se arrepende, sabe? Te converta a Deus, né? Vem para Deus, clamor, insistência da nossa parte. E onde que estão, no caso, aqueles que Deus tem chamado hoje, os Jonas? Será que nós não temos num barco? Fugindo do ide, se a ordem dele é ide e pregai, ide e falai, e nós estamos costurando o nosso caminho para virmos para a igreja. Eu não tô aqui emparedando hoje a igreja, né? Porque graças a Deus que os irmãos vieram para a igreja, mas o Nínive está por aí, sabe? Na verdade está cheio de Nínives, né? Pois E essa parte é muito interessante, porque é fácil a gente pregar a prosperidade, a cura, né? Mas e o arrependimento, pregar que Deus é amor, mas também é justiça, né? Sim, essa parte que é mais difícil. É fácil tu ir numa igreja onde que é só bênção, é só prosperidade, é só alegria, é só amor. Tu não vai ter dificuldade, tu não vai ter problema. Mentira, vai ter. Verdade. Vai ter. Nós vamos ter dificuldade, porque com Cristo, na verdade, a vida se torna mais difícil. Até que nós somos do nosso adversário, até que a gente é militante do nosso adversário, o inimigo da nossa alma, tá tudo certo. A partir do momento que a gente toma uma posição, verdade, com Cristo, com Deus na frente, Deus em primeiro lugar, não, eu vou servir a Cristo a partir desse momento. Aí é que a dificuldade começa. Aí é que a batalha começa. É quando as coisas começam a se estreitar, começam a ficar difíceis mesmo, né? Então, essa é a palavra. Aqui vai dizer que Jonas, ele foi o único profeta que foi mandado para pregar para os gentios, né? Então, sabendo que naquela época devia ser muito mais difícil que hoje, né? Assim como existem muitos países, né, que é proibido pregar o evangelho. Aqui hoje a gente vive num país livre, né? Onde tem várias denominações, até nós comentávamos, né? Onde muitas vezes as próprias igrejas, né? Uma falando mal das outras, uma alfinetando as outras, sendo que o objetivo é o mesmo. É pregar o evangelho, é salvação, é vida eterna. Esse tem que ser o objetivo de todo cristão. Pregador é todo aquele que fala de Cristo, né? Eu já vi muitos dizer assim, eu não sou pregador. Pregador é todo... Nós hoje estamos sendo pregadores. Exatamente. Estamos sendo usados para levar a palavra através dessa live, através da internet, através de um canal, né? Que estamos tendo a oportunidade de falar desse amor, de falar desse Deus que é misericordioso, né?
Mas amém, nós vamos escutar mais um louvor. Vamos de louvor. E, Só então- quero pedir perdão pros irmãos que eu falei que era 9 horas e na verdade era 8 horas. Tá. A irmã Salete que tá me Então- corrigindo. Pra mim era 9 horas. Que meus irmãos venham procurar os Nínives das suas ruas, das suas cidades, que meus irmãos venham ser Jonas na causa. Quem sabe o nosso próximo pitaco vai dar sobre o questionamento de Jonas no barco, né? Então, de repente, essa palavra ela não vai se agigantar, mas o Nínive está por aí, meus irmãos. Vamos procurar Nínive e vamos clamar a palavra. Louvor, Tavi Tabinho. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, e olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Glória a Deus, compreendendo, amados irmãos, né, que agora é 8h28 e nós combinamos que O meu é o irmão 9h28. Django vai cantar um louvor. Ô, glória! Né? Pode ser, irmão Gustavo? Próximo louvor, irmão Django, né, vai louvar a Deus nessa noite. Estou curioso para saber mesmo, que diz que ele é bom na coisa. Vamos ver aqui quem que vai dar. Pressão. É, pressão, aqui não é pressão o negócio, é. E daí, lógico, né, saímos aqui com muita alegria para ouvirmos o irmão Django, né, louvar a Deus.
compreendendo, quem sabe, essa palavra para nós, quem sabe complementarmos ela hoje, nós poderíamos correr um pouquinho para quando Jonas foge. Então, ele fugindo, ele rejeita o chamado, ele rejeita de entrar em Nínive, ele rejeita de levar, quem sabe, a palavra para tal pessoa ou não, né? Quando eu falo a palavra, eu falo da história e trago para nossos dias hoje, né? Então vem o caso dele pegar uma embarcação e fugir para um outro lugar, e vem o tempo, vem a tempestade, vem a natureza, ela se agiganta naquela embarcação, e a embarcação, para o barco não ir a pique, para o barco não afundar, eles têm que jogar, né, os bens deles, né, para dentro do mar, jogar fora, e acontece muita coisa naquele lugar, onde que Jonas dorme, né, no fundo do barco. Ele não está muito interessado naquilo que os outros estão passando, né, sendo que após ele é jogado no mar, né. Estou, quem sabe, acelerando um pouquinho para nós poder entender, trazendo para o hoje, que tem muitos, quem sabe, profetas, ministros, irmãos, né, que estão padecendo, né, dentro da baleia, estão padecendo em mares revoltos, estão com a sua vida, não está dando muito certo, não está bom o lugar onde eles estão, tem tempestade ali, não está bom aquilo que está ao seu redor, não está legal aquilo ali, e às vezes há questionamentos, né, dos homens de hoje, principalmente assim, irmãos e irmãs, né, do mundo inteiro, que questiona por que isso veio na minha vida, por que isso está acontecendo comigo, né? Sendo que no início dessa live, nós aqui comentamos, e é real sim, que Deus cuida de nós, e nós todos, e a grande missão da Bíblia Sagrada é de salvação. E muitos de nós, quem sabe, o Espírito Santo nos trazendo uma mensagem, nos capacitando para convidar alguém, para clamar para alguém, para orar para alguém, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos indo para um outro lado. Nós estamos escolhendo outro pensamento, uma outra situação, estamos fugindo daquilo que Deus está nos impulsionando para fazer, e quando vê lá na frente, não alcancei pagar as contas, um filho meu que sabe ficou enfermo, briga conjugal, tempestade, e nós estamos questionando. Se nós fôssemos voltar, então, nós podemos entender assim que ficou uma lacuna na nossa vida cristã, que nós éramos para ir a Nínive e nós não fomos e estamos padecendo. Sabe, irmão Júlio, que falando sobre o Jonas, né, que os marinheiros tiveram que jogar ele para o mar, né? Um dia eu ouvi uma pregação do pastor e aquilo me fez meditar qual era o Jonas da minha vida que eu tinha que jogar fora, sabe? Eu meditei nisso e eu identifiquei vários Jonas na minha vida, vários. Sim. Eles não sabiam o que fazer, pediram aos deuses deles, mas pela direção de Deus eles identificaram o Jonas, eles identificaram o problema, o que eles tinham que fazer e o que eles tinham que jogar fora. E eu ouvi o pastor, na sabedoria dele, dizendo: identifique o teu Jonas e coloque fora. E aí, quando a gente para meditar nisso, nós temos vários Jonas para colocar fora, para jogar fora do barco, para acalmar a tempestade da nossa vida, que nós mesmos trouxemos. Mas aí, esse é o ponto. Os irmãos, quem sabe, não me entenderam ainda, quem sabe até os ouvintes vão me entender, né? Que essa tempestade, né, olha o que uma pessoa assim que não quis fazer o ID, que não quis fazer a obra, que era profeta usado por Deus, conhecia a palavra de Deus, porque Deus, quando mandou ele clamar, não deu a mensagem para ele. Jonas sabia o que falar, entende? Então esse Jonas, ele trouxe tragédia, ele trouxe miséria, ele trouxe medo, ele trouxe terror onde que ele estava. E era profeta. E quantos hoje de nós, entende, que estamos, que a irmã falou assim, tem que jogar o profeta fora da casa, da cidade, porque a maldição está com ele. Por que esse Jonas é amaldiçoado? Por que esse Jonas é rejeitado? Tem que jogar fora. Porque rejeitou o ir de lá atrás. Rejeitou de fazer a obra.
Né? Então eu digo, às vezes eu toco nesse ponto assim, porque é meu medo hoje. É o meu medo hoje, que eu vejo assim, ó, uma porcentagem gigante do povo de Deus que está sofrendo. Não consegue alcançar o objetivo, não consegue firmar o propósito, não consegue muitas vezes até frequentar os seus cultos nas suas igrejas, porque o vento está soprando. Não estão compreendendo que, conforme os irmãos aqui cantaram aqui, aleluia, que Deus escolheu você. Deus escolheu quem? Só o pastor? Só a pastora? Ou Deus escolhe o Jonas também? Nós somos escolhidos. Todos nós somos escolhidos. Não é só a prioridade para que um venha ministrar. Você também é escolhido. Só que você não passou naquela casa que é Nínive. Eu vou talvez melhorar um pouquinho, para talvez alguns irmãos não entenderam, né? O Jonas da nossa vida, que nem a irmã Cookie falou, muitas vezes é aquela mentirinha, aquele pecadinho de estimação, aquela coisa que eu estou fazendo sem o meu patrão ver no meu trabalho, ou o meu pastor não está vendo, eu posso fazer. Então trazendo para os dias de hoje, esse é o Jonas que está ali na nossa vida atrapalhando, de Deus nos abençoar, de Deus liberar o que a gente precisa. Esse é o Jonas que fica ali escondido no fundo do barco, na nossa vida, no nosso coração, aonde que Deus ele não faz a obra porque a gente está com o Jonas ainda no barco da nossa vida. Ele está ainda ali no porão do barco. O Jonas está ainda ali escondido. Então, aonde que a partir do momento que a gente conseguir identificar o Jonas da nossa vida, aí eu aí eu tenho a certeza que vai ter a mudança, vai ter a transformação, vai ter a libertação, né? Dependendo da situação, Deus, aí desse momento em diante, Deus vai começar a agir na nossa vida, né? Todos nós sabemos qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa fraqueza, qual é o nosso medo, né? Então, tudo isso, nós sabemos e Deus também, né? Pois é, aí é que está muitas vezes sendo, nós sabemos, né? Olhando ali para a palavra, que Jonas, a ideologia dele, o pensamento dele, quando Deus chamou ele para ir para Nínive, ele lá dentro desse barco, passando tudo que estava passando, ele estava firme ainda. Ele estava firme ainda, ele não deu para trás. Ele sabia que ele era o problema. Ele não deu para trás. Foi jogado no mar, ele não deu para trás, que a baleia engoliu ele, né? Que ficou 3 dias na baleia, que daí então ele clamou. E eu penso assim, quanto tempo ele ficou? 1 dia, 2 dias ainda com essa baleia, duro ainda ali, teimoso, crendo porque o meu pai me ensinou assim, porque eu aprendi assim com a minha mãe, porque eu aprendi assim e tem que ser assim. E eu sou teimoso agora aqui. Estou teimoso, sofrendo, mas eu não me dobro. Sofrendo, mas eu não me curvo, não me humilho. E é isso que muitas vezes vem de encontro a nós e nos estraga. Nós estamos num momento da nossa vida que dentro daquele fechado naquele nosso pensamento, não deixando Deus fluir na nossa vida, desobedecendo Deus, e Deus quer que nós vamos para o outro lado. E aí chegou até um tempo assim que, ó Senhor, das profundezas te clamo, sabe? Vou fazer a tua obra, sabe? Precisou passar um tempo, quem sabe determinado, uns é 1 ano, 2 anos, 10 anos sofrendo, até entender assim que aquela razão não é de Deus, que aquela palavra tem que cair por terra. Tu vê que Deus deixa tu ir até o fundo do poço, né? Tu vai sofrer até tu admitir que tu necessita dele. Quando tu admitir, ele vai lá e te resgata e mostra que ele é Deus, o Deus de toda a criação. De fundo, os irmãos já devem estar ouvindo a preparação do louvor do irmão Django aí. Então, posso virar aí, irmão? Já tá prontinho? Tá, então. Próximo então tá, louvor, irmãos. Eu ofereço para os irmãos Vitor Greife. Com Django.
és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. Um homem tão falho pedir por os lábios o que um Deus tão grande assim, humilde e importante em mim. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita, eis aqui, sacerdócio real, eis aqui, povo exclusivo de Deus, eis aqui, nação santa, santa, santa. Geração eleita, eis aqui, sacerdócio real, eis aqui, povo exclusivo de Deus, eis aqui, nação santa, santa, santa. Glória a Deus, aleluia. Uma salva de palma, aleluia a Deus nessa noite, nesse lugar. Que eu me lembro de um dia, uma profecia nessa igreja, que Deus estaria trazendo para nos ajudar nesse trabalho pessoas já prontas, né? Soldados já com a sua espada na bainha. E está aqui o Django, né? Foi recebido ontem na igreja. Glória a Deus. É nosso obreiro, né? Nosso irmão, é nosso parceiro, aleluia. E entendendo assim que nem o pastor Claudino bem, que um dia falou para mim que vem chumbo grosso pela frente, sabe? Vem chumbo grosso pela frente e nós temos que estar vigilantes, temos que estar todos os dias pronto, aleluia, porque um dia isso tudo vai passar, mas hoje ainda não passou, né? Nós vamos seguir avante, porque esse Deus que nós servimos é conforme essa história narrada, né, sobre Jonas, que até então nós falamos dos irmãos, falamos da cidade, né, falamos das famílias, falamos de Jonas. Quem sabe a gente pode falar um pouquinho de Deus, né, como Deus me vê, como Deus está te vendo, como Deus viu Jonas, como Deus nos vê, né? Viu um camarada que rejeitou a sua mensagem, né? Deus está vendo tudo, rejeitou, fugiu,
Entende? Fugiu. Um pouquinho foi jogado no mar. Como que Deus tem guardado os seus fujões? Né? Onde que estão os fujões de Deus hoje? Porque se nós vamos ver assim, por exemplo, assim, a baleia foi um livramento que Deus ajeitou para Jonas. O livramento de Jonas não foi uma maldição. A baleia foi um livramento. O livramento de José foi o poço. Se não é o poço, eles matam ele. O livramento, muitas vezes, das nossas vidas, ele vem dessa forma, dessa maneira. Então, tu vê assim que Deus, conforme esse comentário da irmã Marcelina, deu um tempo para que Jonas viesse cair em si, para que ele viesse compreender que haveria sim uma necessidade dele se voltar para Deus, e conforme aqui o pitaco da irmã Marcelina, sabe? Que ele se arrependeu das profundezas, ó Deus, eu clamo. Sendo que lá no início, esse clamor não haveria necessidade, que o clamor era para ser lá em Nínive. Então ele tomou uma atitude na sua vida que ele teve que ir lá clamar por ele. Eu te clamo por mim, tenha misericórdia. Eu tenho algo para dizer. Talvez muitos que estão assistindo, né, me conhecem, né? Bastante gente me conhece aqui. E muitos talvez não sabiam que eu era um Jonas, né? Um fujão, aonde eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo na minha infância, depois na minha adolescência, e aí depois comecei a fugir. A partir do momento onde a responsabilidade começou a vir sobre mim, o que Deus tinha para minha vida começou a vir sobre mim ministerialmente, foi onde eu comecei a fugir, aonde eu estava nesse barco, aonde eu padeci também, né? E demorou quase 20 anos, né? Se passaram 18 anos se passaram para que eu pudesse hoje tá saindo de dentro da baleia, né? Acompanhando o nosso raciocínio bíblico aqui. Glória a Deus. Tá saindo de dentro da baleia, né? De dentro desse grande peixe, para tá podendo levar essa palavra a Nínive, né? Para poder tá fazendo o que Deus me mandou, né? O que Deus confiou nas minhas mãos, né? Então, na verdade, o processo só é atrasado por nós mesmos, né? Exato. A gente não chega lá no propósito porque nós atrasamos esse processo na nossa vida. Quando a gente atrasa o processo, o propósito fica mais longe de nós alcançarmos, né? Então, pode falar. Espero que o teu coração não seja de Jonas, que Jonas foi pregar, mas foi com raiva lá pregar. Não, Não, brincadeira. brincadeira. Mas que ver, irmã? Só para descontrair. Irmã Cook, se é vontade de Deus, né, de eu falar para alguém, não é a minha. Por muitas vezes, não importa a minha vontade. O que importa é eu, conforme a Bíblia, eu ter amor, eu falar com amor, entregar a mensagem com amor, falar assim. Agora, muitas vezes assim, se eu vou fazer a vontade de Deus, muitas vezes não é a minha. Jonas vai fazer a vontade dele. É o que importa para ele, nós fazer a vontade dele, porque se eu só vou fazer o que é a minha vontade, que é o meu prazer, aí eu vou dizer para mim, eu quero. E Deus está onde na minha vida? Perfeito. Porque muitas vezes aí a essência da nossa vida, da palavra, né? Entendeu? Ele foi, pregou e ficou esperando que não desse certo, né? Na verdade, ele pregou, Eu acredito que ele estava... torcendo para que eles não se arrependessem, para que eles não se convertessem. Ele queria assistir a destruição daquele povo lá. Sim, pois é. Só que ele foi, né? E para a glória de Deus, ele viu exatamente o contrário, né? Por isso que a gente fala assim do poder da palavra, né? Voltando assim, para a gente poder entender assim, falta 10 minutos para nós terminar o programa, que aqui o irmão Django abriu o coração, né? Que ele foi um Jonas, né, na vida. Se notou que Jonas lá no barco, não só ele padeceu, mas muitas pessoas sofreram com ele, né? Hoje nós temos nossos Jonas sujões, com certeza não é só esses Jonas que estão sofrendo, tem muita gente sofrendo com ele, mas nós compreendemos agora assim, falando de Deus, sabe? Que Deus não desistiu de ti. Glória a Deus. Sabe? Que Deus te esperou
que Deus te guardou em algum lugar, porque aquela mensagem lá que é para tu fazer está ainda de pé. Nínive está ainda esperando. Exatamente. Que Deus não desistiu também de muitos irmãos, profetas, ministros que estão aí fora, que também são fujões. Sabe qual é o que é o fujão hoje na nossa igreja, que a gente entende? É pessoas que não querem responsabilidade no ministério, não querem participar de um departamento, não querem ir no encontro de jovens, não querem ir no culto de ensino. Se tem uma janta, deixa que os outros vão. Se tem alguma coisa para fazer no grupo de missão, deixa que os outros vão. Não querem compromisso, e não querendo compromisso com a obra, são Jonas fujão. São Jonas fujão. Mas só que Deus, pelo seu amor, está esperando o Jonas vir. Está esperando. Quando o Jonas fala, ó Deus, eu quero ir lá, então vem aqui, que a obra está lá, está te esperando, vamos fazer a obra. E a consequência da desobediência, no caso de Jonas e no caso de nossas vidas, muitos padecem, né? Muitos lá, os marinheiros padeceram, perderam seus bens, enfim, mas na nossa desobediência a Deus, os nossos padecem. Nossa família, os nossos mais próximos, nossos irmãos padecem junto. A consequência da desobediência é grandiosa. É o que nós temos que fazer, né? Então, qual é que seria o resultado? Daí, irmãos, estão aqui uma hora falando, né? Que eles vão dizer para nós fazer, né? O que nós temos que fazer é sermos obedientes. Levanta-te e vai. Exatamente. Temos que se levantar e ir, né? Então, por exemplo, assim, quem sabe termina hoje essa live sobre o esforço, né? Sobre se levantar, sabe? Sobre fazer a obra. A obediência, ela requer esforço. A obediência, ela requer fazer a obra dele e não a minha. Porque se eu vou obedecer a mim, aquilo que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Mas se eu vou obedecer a ele, eu posso fazer aquilo que eu não quero. A minha hora agora é para isso, é o que eu quero. Mas ele me manda fazer outra coisa. E eu não estou fazendo. Quer dizer que eu estou sendo desobediente a ele. Seria um pouquinho, não, minha hora agora é assim, é a minha hora, é a minha vontade, mas ele me manda fazer outra coisa. Vai ali, faz a outra coisa. Não só é a Nínive, e nós estamos sendo desobedientes. Então que a gente venha zelar por isso, ter um cuidado maior por isso, sabe? Para que a gente não venha, quem sabe, ser jogado na baleia, porque eu também já passei por lá, sabe? Assim como o irmão, eu também já passei por lá, e rapaz, não foi fácil. Eu aprendi um tempo atrás que o primeiro princípio de Deus, o plano universal de Deus é a salvação, né? A salvação da humanidade. Mas o primeiro princípio de Deus é a obediência. A obediência. Se a gente não obedecer, né? De nada adianta, né? De que adianta? Eu posso até ganhar minha família para Jesus, né? Vai ter aquela passagem que vai dizer de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, né? Então a obediência, ela é fundamental. E nós podemos ver nessa passagem de Jonas, né? De primeiro momento ele desobedece, ele tenta fugir, ele paga, tira dinheiro do seu próprio bolso para comprar passagem para fugir da ordenança que Deus deu. E nós sabemos que com Deus, Deus é que nos dá. Deus, ele provê na nossa necessidade, no nosso momento de dificuldade na nossa vida, seja ela financeira, material, Deus ele provê. E ali Jonas, ele faz um esforço maior ainda, ele tira do seu próprio bolso para comprar passagem para fugir daquilo que Deus tinha. Ele se esforçou para desobedecer, Ele se esforçou para desobedecer. Esse que é o interessante. Tu sabe, irmãos, que quando a gente olha assim essa passagem, cada versículo a gente aprende alguma coisa, né? Cada verso dessa história a gente tem um ensinamento grandioso. E daí tu vê que a misericórdia de Deus é para todos. Aquele povo, aos nossos olhos, era um caco, né? Sim. Não valia nada. Aos nossos olhos, era um povo que... E daí a gente olha assim, e para Deus era de grande valor a salvação daquele povo. Então quando a gente olhar para alguém e dizer, bah, esse aí não tem mais jeito, é o contrário. Ali te lembra da passagem de Jonas e diz, não, é esse aí que Deus quer. Sim. É esse ali que Deus quer.
Então, não dá para desistir de Senão nenhum. a palavra ela não se complementa. Exatamente. Né? A palavra de Deus ela não vai ser completa. Se nós hoje, os crentes desse século, né, dessa década, vai estar escolhendo agora quem? Sabe, só os limpinhos, só os, né? Não, Nínive está aí, vamos pregar em Nínive. Amém. Então, vamos com isso aí, irmãos, queremos agradecer a participação de todos os irmãos, desejar a todos vocês uma semana bem abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém. Só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão. E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo e nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, faltava amigos. Apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Assim falavam: queremos levar os seus filhos para ser escravos. E ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu. Fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. E não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus abençoando. Agora seus filhos não serão escravos e você não vai beber mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora